Chegamos, 10 horas. Bé. Bom dia a todos. Hoje o tema do nosso curso, do curso não, da aula especificamente, é Igreja Rebanho de Cristo. Bé. Quando a gente fala de rebanho, é disso que a gente lembra, né? Pastor, ovelha, rebanho, aprisco, né? Acho que a Irene está confundindo figura com realidade. Agora eu vou falar como ser humano, não como ovelha. Esperamos as participações de vocês. Boa aula a todos. Beijos. Pessoal, então vamos lá. Nós fizemos essa brincadeira para vocês verem como é engraçado a gente confundir realidade com figura, né? E como nós falamos na aula passada, que foi uma aula introdutória, explicando o uso de figuras, a interpretação de figuras, né? A figura é um recurso literário, um recurso de linguagem utilizada não apenas na Bíblia, mas em toda linguagem, toda comunicação. Se nós não usarmos figuras de linguagem, a nossa comunicação seria como um manual técnico, como uma receita de uma bula de remédio, né? Então, todos nós usamos figuras de linguagem. E a figura de linguagem é um gênero, digamos, um gênero não, um recurso literário que requer uma interpretação adequada, né? Então, nós estávamos colocando isso mais ou menos assim, sucintamente, em 3 passos. Primeiro, nós temos que entender qual é o tema que está sendo tratado, né? Segundo, nós temos que identificar qual é a figura de linguagem. Aliás, qual é a figura que está sendo trazida à comparação, né? E quando eu digo figura, eu estou querendo dizer o seguinte: pegar algo da realidade, como por exemplo ovelha, não faz bem agora, hein? Pegar algo, por exemplo, como a ovelha, que é um animalzinho que existe, nós conhecemos, né? Se não conhecer, é só procurar no Google, né? E trazê-lo para um uso figurado. Então, a ovelha no aprisco, a ovelha lá no rebanho, na ovinocultura, é um animalzinho de 4 pés, de lã, pequena, mansa, etc, etc. Quando eu a trago para o contexto da igreja, este animal real, este animal literal, cumpre uma função de figura. E o terceiro passo seria quais são os traços, quais são os pontos que a ovelha, como figura, me ajuda a entender alguma coisa em relação à igreja. Quais traços se aplicam, né? Como nós estamos usando uma figura para falar de algo novo, de algo maior, né? De algo mais rico, mais profundo, mais amplo, é claro que tem coisas da figura que não se aplicam, né? Então eu falei tudo isso com vocês no domingo passado, usei até a relação pastor-ovelha para exemplificar, né? Mas eu reservei a aula de hoje, o nosso encontro de hoje, para tratar especificamente então dessa figura. E é isso que nós vamos fazer nos próximos encontros com outras figuras, né? A figura então do rebanho. Então, quando eu digo rebanho, quando eu digo pastor, quando eu digo ovelha, estou usando uma figura. Como é que nós vamos fazer isso? Então, vamos trilhar um caminho metódico, né? um método para chegarmos ao sentido eclesial. Eu proponho fazer isso da seguinte forma. Primeiro nós vamos analisar a ovelha literal, o pastor literal. Então, nesse momento, você esqueça da linguagem figurada e esqueça da igreja, né? Quando eu falar de pastor e ovelha agora, nesse primeiro momento da aula, você pensa no bichinho de 4 pés que faz bé, né? E no pastor, aquele homem que cuida das ovelhas literais. Porque antes de esse nome ser usado na igreja, ele era usado no seu local próprio. Qual o local próprio? O rebanho, a criação
de ovelhas. Num segundo momento, eu quero mostrar como essa cultura da ovelha, a cultura do rebanho, a ovinocultura, é tomada como figura, né? Não ainda na igreja. Na própria Bíblia, nós temos exemplos de pastor e ovelha e rebanho serem usados como figura, sentido figurado, coisa que, como eu falei, é corriqueira na nossa linguagem. E no terceiro momento, então, nós vamos analisar o uso dessa figura como figurada, né? A ovelha como figura, no contexto específico da igreja. E então analisar quais traços desse uso figurado se aplica à igreja e qual não se aplica. Qual o objetivo de tudo isso? O objetivo de tudo isso é fazer uma análise crítica do modo como nós, primeiro, entendemos essa linguagem. E segundo, como nós podemos aproveitar esses traços de comparação, né, com a igreja de modo adequado, né, e nos livrarmos do excesso, dos abusos da interpretação dessa figura de linguagem, ok? Então vamos ao primeiro momento. Eu vou usar a Bíblia para isso, porque a Bíblia, no seu início, a Bíblia toda, né, vamos dizer, não apenas no início, ela conhece muito bem, ela está familiarizada com o uso da criação de ovelhas e também o uso da ovelha como figura de linguagem. Então vamos lá, passo a passo, né? Como que a Bíblia usa a ovelha e o pastor lá no início? Então vamos lá no Antigo Testamento. Esqueça a figura e esqueça a igreja. Estou falando do bichinho de 4 patas e do hominho ou da mulherinha que cuida desses bichinhos, tá? Como um cultivo. Assim como se cria vacas hoje, se cria boi e vaca para o abate, para leite, né? O povo oriental, esse especificamente, é onde nós estamos, no mundo geográfico do Antigo Testamento, cuidava de ovelhas, né? Criava ovelhas para leite, para carne, para lã, para comércio, para, né, tudo que esse cultivo permite. Por incrível que pareça, a Gênesis capítulo 4, quando fala da primeira família, já fala que Abel era criador de ovelhas. Eu não vou discutir a historicidade disso, mas podemos pegar aqui um ponto que é o seguinte. A cultura da ovelha, a ovinocultura, é antiquíssima, né? Então, ela é um animal e o trato desse animal doméstico é antiquíssimo na história da Bíblia, porque ela coloca isso lá na primeira família, né? Esses quadrinhos aí que você vê em Bíblias infantis, livrinhos dos Testemunhos de Jeová, né? Sempre mostra o paraíso e uma ovelhinha, né? Isso é inspirado nessa noção que a Bíblia nos dá. Depois ela fala que os patriarcas tinham imensos rebanhos de diversos animais, incluindo ovelhas. Parentes de Jacó, os próprios filhos de Jacó, os filhos de Jetro, por exemplo, Moisés foi pastor de ovelhas. E quando ele tem aquela visão da sarça ardente, aquela teofania no deserto, em que ele vê uma sarça ardente, o que ele estava fazendo lá? Ele estava cuidando das ovelhas de seu sogro, né? Davi é o exemplo típico do pastor de ovelhas, porque em Davi nós vamos ver o hominho cuidando do rebanho de seu pai Jessé, né? E depois o próprio Davi, adiantando aqui um pouco a nossa linguagem, o próprio Davi vai entender que Deus o chamou para ser pastor do povo de Israel. Na verdade, esse já é um uso figurado. Por quê? Porque o povo de Israel não é um rebanho de ovelhas, né? É um reino, é um povo. E Davi não é pastor de um povo, Davi é rei de um povo. Mas aqui, então, ele já faz um uso figurado dessa linguagem.
E ele também é aquele que vai projetar para Deus. Então veja, ele toma da sua realidade como criador de ovelhas e vai, a partir desta relação dele com seu rebanho, estabelecer traços de comparação com o próprio Yahvé, com o próprio Deus. O famosíssimo Salmo 23, né? Acho que na Bíblia Católica, Salmo 22, o Salmo do bom pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz e tal. E aquilo que ele descreve ali das águas tranquilas, das pastagens verdejantes, da vara e do cajado, etc., etc., ele está colhendo dados de comparação e estabelecendo esses traços no próprio Yahvé, vendo-se a si mesmo como ovelha de Yahvé. Então percebam como ele faz a transição que nós estamos estudando, né? Nós estamos estudando como que um homem que cuida de ovelhas, né, um cowboy de ovelhas, né, colhe da sua relação, do seu trato com as ovelhas, do cuidado que ele tem que ter, da proteção, da busca de alimento, busca de água, vigilância, pernoite no deserto, né? Ele pensa a si mesmo como ovelha, comparando, obviamente, né? E Yahvé sendo um pastor. Então ele veste Yahvé das roupas de um pastor, ele coloca na mão de Yahvé o cajado, a vara, e ele pensa, assim como eu cuido das minhas ovelhas, assim também Yahvé cuida de mim, cuida da minha família, cuida da minha nação. Então Davi é um exemplo, digamos, fundamental, né, essencial para nós entendermos a construção desta figura, né? Bom, vou citar aqui para vocês alguns exemplos do Antigo Testamento que toma essa realidade real, literal, né, e projeta isso no relacionamento com Deus. Antes eu preciso dizer o seguinte: quando eu digo que o Antigo Testamento conhece a cultura da ovelha, a ovinocultura, né? Por quê? Porque era hábito do povo cuidar de ovelha. A ovelha no Oriente era tipo um animal doméstico, né? Como hoje nós temos um cachorrinho, um gatinho. Quase toda a família judaica tinha uma ovelha ou um punhado de ovelhas perto de si, né? Quando eu digo isso, eu preciso acrescentar aqui um outro ponto. Nós não devemos pensar nessa criação de ovelhas como se faz no Brasil. Então esqueça. Esqueça quando você viaja aí para o interior, etc, alguma fazenda e tal, você fala, olha, uma ovelha, que bonitinho, as ovelhas e tal, né? Ali você não vê nenhum pastor cuidando de ovelhas, né? O trato de ovelhas hoje evoluiu muito, assim como a cultura, a bovinocultura, a suinocultura, né? Evoluíram, né? A granja evoluiu, a criação de galinhas evoluiu, né? Não se faz como os caipiras, né? Daí você fala galinha caipira, porco caipira, né? Então esqueça o que nós conhecemos no Brasil. Então nós temos aqui já um problema. Nós não apenas vamos usar uma figura, mas uma figura que depende de um contexto antigo e oriental. Então olha só o que nós temos que fazer para alcançarmos o objetivo da nossa lição. Nós temos que não apenas ir para a ovelha literal, é isso que nós estamos fazendo nesse primeiro ponto. Esqueça a igreja, esqueça a figura de linguagem. Nós estamos lá no pasto, olhando o bichinho, né, e o seu cuidador, que nós chamamos de pastor. Mas além disso, nós temos que sair aqui do Brasil, ir para o Oriente, e mais do que isso, temos que sair da atualidade e retornar no tempo. Séculos, para não dizer milênios, né? Embora haja testemunhos de que a cultura da ovelha ainda pode ser encontrada no Oriente em moldes muito semelhantes ao que se fazia no Novo Testamento, no tempo de Jesus.
Além disso, olha como a coisa vai ficando complicada, né? Parece simples, mas não é. Nós precisamos colocar todos esses ingredientes para poder interpretar. Além disso, nós temos que levar em conta o contexto geográfico, né? Então, quando você vê, por exemplo, um filme como aquele do Porquinho Atrapalhado, como é que é? Baby? O Porquinho na Cidade e tal, que você vê aquelas pastagens da Inglaterra ou da Escócia, aqueles campos verdes imensos, aquelas ovelhas gordas, né? Sendo cuidadas ali, que conversam com um porquinho, conversam com um cachorro, etc. Esqueça isso. Então nós fomos para o Oriente, fomos para o passado e, além disso, fomos para o deserto. Aí nós encontramos a criação de ovelhas do mundo bíblico. Então você pode ver, por exemplo, a luta dos patriarcas em encontrar água. Por que os patriarcas eram nômades, eram andarilhos? Por que eles peregrinavam? Por que Abraão se separou de Ló? Porque não havia pastagem suficiente, porque não havia água suficiente numa região árida para muitas ovelhas, né? Por que, por exemplo, os irmãos de José têm que ir longe, muito longe, para pastorear o rebanho da família? Por que Moisés está no deserto, no Sinai? Olha o que é o Sinai, um deserto, né? Uma região extremamente árida. O que Moisés está fazendo lá com suas ovelhas? Ele é maluco? Né? O que Davi faz com as ovelhas de seu pai, que ele precisa ser buscado para aquele encontro com Samuel? Né? Vocês percebem que quando Davi está visitando seus irmãos no campo de batalha contra os filisteus, o irmão dele dá uma bronca nele dizendo: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Então esse enquadramento contextual, essa contextualização geográfica e temporal é fundamental para nós entendermos a figura do pastor. Apenas com isso que eu falei até agora, o Salmo 23, por exemplo, já cria um novo cenário. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ora, por que a ovelha tem medo que falte alguma coisa? Porque ela é uma ovelha do deserto, né? Por que Davi teve que matar um urso, teve que matar um leão, né? Então, por aí vocês percebem em que contexto nós estamos, de que contexto nós estamos falando, ok? Então, essa figura, essa cultura é muito comum no Antigo Testamento. E a partir desta atividade banal, desta atividade comum, né, comum a toda a família, o povo judeu só vai passar para a agricultura a partir da conquista da terra de Canaã. Até então eles eram homens de gado e não homens de lavoura, né? Essa cultura permeia toda a história do povo de Israel, todo o Antigo Testamento. E com o passar do tempo, especialmente a partir de Davi, este cenário, esta atividade, esse contexto de perigos, de escassez, de cuidado, de proteção, de alimento, de água, de sombra, de aprisco, que nada mais é do que um cercado, onde os pastores compartilhavam a guarda do rebanho. Este cenário, esta atividade comum, extrapola os limites da literalidade e passa a ser aplicada como figura. Aqui nós estamos dando o primeiro passo, o passo da literalidade para a figura. Essa figura vai ser aplicada a Iavé. Então, olha só, eu peguei aqui alguns versículos. Por exemplo, em Gênesis 48, versículo 15, Jacó está conversando com José, depois que ele reencontra o seu filho perdido,
e ele descobre que o seu filho, que ele julgava morto, agora é primeiro-ministro do Egito, do riquíssimo Egito. Então ele abençoa José dizendo assim: o Deus de meus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que tem sido o meu pastor desde o meu nascimento, ou algumas versões dizem, tem me sustentado, mas ali não é apenas sustentado, é um sentido assim, tem me levado ao pasto, tem provido para mim um oásis, né? Tem pastoreado a minha vida, não me deixou perecer no deserto, na mão dos meus inimigos. Este Deus que tem me guardado também te guardará. No capítulo 49 de Gênesis ainda, quando ele está abençoando seus filhos antes da morte, ele abençoa José e também invoca o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, dizendo o seguinte, olha como que ele chama o nome de Deus. Ele fala, o poderoso de Jacó, o pastor, a pedra de Israel. O poder, o pastor e a pedra. Figuras, né? Assim como a pedra tinha um valor sacramental, digamos, né, simbólico para ele, para a sua caminhada de refúgio, de segurança, de estabilidade, ele fala, meu filho José, o Deus de meu pai será para você um pastor, o Deus de meu pai será para você uma rocha elevada, seus inimigos não poderão te alcançar. Quando Moisés está percebendo que a sua vida vai caminhar para o final e o povo de Israel ainda não conquistou a terra prometida, chamada terra prometida, ele nomeia Josué seu sucessor e fala, o Senhor seja contigo. Números 27, 17. O Senhor seja contigo. O Senhor cuide do seu povo, para que o seu povo, o povo de Yahvé, não fique como rebanho sem pastor. Então, aqui surge a primeira figura, a primeira vez, né, em que o povo de Israel é tratado como rebanho e Yahvé como seu pastor. E esses homens, os homens da liderança, como aqueles que fazem um papel de Yahvé, né? Então, Yahvé é o pastor. Esse nome é um nome econômico no Antigo Testamento, ou seja, rarissimamente, ele é atribuído a um homem, a uma pessoa humana. Normalmente, ele é atribuído a Yahvé. Mas Yahvé compartilha sua função com homens que o representem junto ao povo, já que o povo tem tanta dificuldade de seguir esse supremo pastor, né? São como ovelhas rebeldes, ovelhas dispersas, ovelhas estranhas, que não ouvem a voz do pastor, então Deus levanta homens que representem para o povo aquilo que ele mesmo é. Você já percebeu aonde nós estamos querendo chegar. O Davi, então, como eu disse, é aquele que representa um pastor, né? Então Deus fala para Davi, eu te tirei de trás do seu rebanho para ser o pastor do meu povo de Israel, para que o meu povo não fique como ovelha sem pastor. Mas como vocês sabem, muito do que Davi representou e fez no Antigo Testamento era uma figura de um pastor futuro. Então, a partir de Davi, nós podemos começar a pensar na decadência do pastorado, do pastoreio. Por quê? Porque o povo de Israel optou pela monarquia. E mesmo que o rei representasse esse papel de pastorear o povo de Yahvé, a monarquia não combina com ovinocultura. A relação de um rei com o seu povo não tem traços de comparação com aquele que um pastor tem em relação ao seu rebanho. Então percebam o seguinte,
Davi é, digamos, o pastor ideal. Ele tipifica no Antigo Testamento o pastor que faz a transição do rebanho literal, da ovelha literal, para Yahvé como pastor e o povo de Israel como rebanho, e cada pessoa individualmente como ovelhas. E Davi encarna nesta relação uma figura de pastor, que ele, mal e mal, né, bem ou mal, cumpre. Mas Davi é o rei ideal, e a partir dele todos vão fracassando. Todos vão fracassando, né? E você pode pegar, então, nos profetas, né? Por exemplo, Isaías, capítulo 40, Ezequiel, capítulo 34, fala muito sobre pastor e ovelha, Deus reclamando do povo, reclamando dos pastores humanos, né? Ezequiel, capítulo 37, Zacarias, capítulo 10, capítulo 11. Você vai perceber que a figura pastor-ovelha está em decadência, né? Não há pastores presenciais. Não há quem represente para o povo o que Yahvé é para o seu povo, né? E o povo de Israel, então, é como ovelha sem pastor. Ovelha sem pastor. Então pense num rebanho daqueles do filme da Bíblia, da Palestina, ovelha no deserto. Pense que aquele leão que Davi diz que matou, vamos fazer aqui uma historinha na nossa cabeça. Vamos supor que ao invés de Davi matar o leão matou Davi. O que acontecerá com as ovelhas? Como o leão não consegue perseguir todas ao mesmo tempo, ele apanha uma, duas, três, enche a pança e vai dormir. E as outras? Dispersas, porque não há pastoreio, não há quem cuide, não há quem reúna, não há quem governe, não há quem providencie as necessidades da ovelha. Então nós terminamos o Antigo Testamento com um vazio pastoral. Não há pastor para o povo. O povo não ouve a voz de Yahvé. E não há quem consiga reunificar o povo. Então os profetas falam de um pastor futuro. E esse pastor futuro será apresentado no Novo Testamento. Bom, o que eu fiz até agora? Peguei o Antigo Testamento e fiz uma pequena análise da atividade real, literal, e como essa figura da literalidade passou para um sentido figurado, para figurar o quê? Para colocar para o quê? De um lado, a relação que eles, judeus, tinham com suas ovelhas do seu rebanho, versus Yahvé com o seu povo, né? E Davi como sendo o que faz essa transição do rebanho literal para o rebanho figurado. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vamos observar o seguinte: a cultura de criação de ovelhas está lá do mesmo jeito. E o Novo Testamento vai nos apresentar o pastor literal. Então esqueça Jesus Cristo por enquanto e esqueça a igreja por enquanto. Não vamos colocar a carroça na frente dos bois, né? É claro que Jesus Cristo, lá em João 10, ele vai falar, eu sou o bom pastor. Mas esqueça isso por enquanto, né? Deixe de lado, vamos devagar. O Novo Testamento vai falar do pastor literal de ovelhas literais. Por exemplo, em todo presépio, quem que é presença obrigatória, que tem que estar lá? Os magos, verdade. José e Maria, claro, a Sagrada Família. O boizinho, o burrinho, a vaquinha, né? Quem mais? A ovelhinha. E quem mais? Os pastores, né? Por quê? Porque Lucas narra para nós
que quando, na noite em que Jesus nasceu, uns pastores que estavam no campo tiveram uma visão. Eles viram anjos, e esses anjos anunciaram para eles o seguinte: entrem na cidade, porque hoje nasceu o Cristo, o filho de Davi, o Salvador, a grande alegria dos homens, né? A paz de Deus com os homens. E os pastores ficaram extremamente assombrados e foram para ver. E encontraram Jesus onde? Onde os pastores costumavam ficar com seus animais, né? Bom, independentemente disso, eu quero chamar a atenção para esta atividade literal de pastores literais que cuidam de ovelhas literais e que estão à noite montando guarda do seu rebanho, né? Então parece que a coisa corria mais ou menos assim. À noite, os pastores traziam seus rebanhos para um lugar junto, coletivo, talvez chamado aprisco, e ali reuniam seus rebanhos todos para que os bichinhos descansassem, né? As ovelhas podem passar a noite desde que elas estejam cercadinhas e tal. E os pastores faziam um tipo de turno. Eles vigiavam seus rebanhos. Então um dormia enquanto o outro olhava, dois conversavam enquanto os outros dormiam e tal. E eles estão ali de noite, ao relento, vigiando suas ovelhas. Daqui eu quero tirar para vocês um traço importante. No tempo de Jesus, quando você já tem distorções sociais, em que a terra é o principal bem, em que você já tem latifundiários, pessoas que exploram a terra, você já tem boias frias, que a Bíblia chama de jornaleiro, diarista, né? Você já tem miséria. As pessoas que cuidam de ovelhas são as mais desprezíveis. Por quê? Porque o pastor é uma pessoa que trabalha normalmente para cuidar do rebanho de outro. Ele nem tem ovelhas próprias. Mas ele tem que desenvolver uma relação tão íntima com aqueles bichinhos. Eles têm que cuidar de cada uma, tem que proteger, tem que alimentar, tem que guiar, tem que curar, tem que vigiar. É uma relação tão próxima, aqueles bichinhos são tão frágeis, que os pastores acabam vivendo mais ao relento no campo, porque não tem tempo de voltar para casa, porque ele tem que cuidar dos seus animais. Então, ser pastor nos tempos de Jesus era ser muito mais pobre do que pescador, por exemplo. Muito mais pobre do que ser carpinteiro. Então, o pastor do Novo Testamento é alguém mais pobre do que Pedro e João, do que André e Tiago, mais pobre do que o próprio Jesus, né? Então, quando quando os anjos, primeiro, se revelam aos pastores, os anjos estão fazendo uma visita chocante, escandalosa. Eles deveriam ter ido ao templo, aonde deveriam estar os pastores figurados, né? Aqueles que cuidam do rebanho de Iavé. Lá que os anjos deveriam ter ido. Mas os anjos vão lá na periferia, né? Lá na favela, lá na comunidade, né? É lá que os anjos vão anunciar o nascimento de Jesus. Então, a palavra pastor, a palavra rebanho, a palavra ovelha, apacentar, todo esse vocabulário relacionado à ovinocultura, no Novo Testamento, predominantemente está no sentido literal. Você vai ficar chocado. Mas olha só, uma estatística para exemplificar o que eu estou falando.
A palavra pastor em grego é poimen. Esta palavra ocorre 18 vezes no Novo Testamento. 15 vezes está nos evangelhos. E todas as vezes se refere à atividade literal, exceto quando Jesus fala que ele é o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. 15 vezes a palavra está nos evangelhos. Uma vez está em Hebreus, uma vez está em Efésios e uma vez está em 1 Pedro. Então veja, nos evangelhos se refere ao pastor literal, exceto quando Jesus fala de pastor em relação a ele mesmo. Então nós já achamos o pastor literal e achamos um pastor figurado. Quem? Jesus. Hebreus, quando fala de pastor, fala de Jesus. Hebreus 13, não me lembro o versículo, daqui a pouco eu acho aqui. Hebreus 13, daqui a pouco eu acho. Eu vou falar do pastor, Jesus como pastor. Lá em Hebreus 13, fala o grande pastor das ovelhas. Né? Acho que é 13, 20. Capítulo 13, versículo 20, Hebreus. Quando 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, acho que versículo 2 ou 3, fala de pastor, também está falando de Jesus. Ou seja, todas as vezes que o Novo Testamento fala de pastor, ela está usando o sentido literal. Portanto, a Bíblia só conhece o pastor literal. O Novo Testamento só conhece o pastor literal, exceto quando se fala de Jesus. Então, João 10, Hebreus 13 e 1 Pedro 5, ok? Isso é o que nós temos por enquanto. A palavra poimen, ela é formada de homem-proteção. Olha como a figura do pastor literal esquece a igreja. Eu estou entre o primeiro tópico, linguagem literal, e avançando lentamente para o campo figurado. Mas eu vou chegar no campo eclesial, ok? A palavra tem uma ideia de proteção, né? A palavra rebanho também ocorre no Novo Testamento apenas no sentido literal, né? É a palavra poimné. Ela ocorre apenas 5 vezes no Antigo Testamento, no Novo Testamento, apenas 5 vezes. E tem uma palavrinha parecida, não quero cansar vocês com isso, poimnion, que também ocorre apenas 5 vezes. Apenas uma vez em Mateus 26, Jesus cita uma profecia do passado, se não me engano, de Zacarias, e ele fala da sua própria morte. Ele fala, agora vai acontecer aquilo que disse o profeta, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Ou seja, ele é o pastor, seus discípulos são as ovelhas. Com a sua morte, as ovelhas não teriam saída a não ser se dispersar, né? Isso estava na profecia. Depois, mais para frente e tal, então começa a aparecer a figura eclesial, mas eu não vou tratar disso agora, para deixar bem claro que nós estamos falando do sentido literal. Depois aparece a palavra ovelha, e Jesus usa a ovelha como figura nas suas parábolas. Por exemplo, quando ele fala assim, se a sua ovelha cair num buraco num dia de sábado, você não vai lá tirá-la do buraco? Você vai deixá-la morrer lá? Então por que vocês estão reclamando que eu curo pessoas no sábado? Né? Então ele está usando a figura como a ovelha como uma figura. Quando ele fala da ovelha perdida, né?
qual pastor que tendo 100 ovelhas e uma se perdendo, não deixa as 99, vai buscar a 100ª ovelha? Eram 100 ovelhas, né? As 99 e tal. Nós cantamos isso. Ele está usando ele está fazendo essa transição, né? Da atividade corriqueira do dia a dia, da relação que o pastor tem com a sua ovelha e comparando com a relação que Yahvé tem com o seu povo, né? Quando ele manda os discípulos em missão, em Mateus capítulo 10, ele fala assim, vejo as ovelhas, ou então, não, ele fala num capítulo, vejo esse povo disperso como ovelhas sem pastor. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está citando uma profecia, né? Quando ele manda seus discípulos em missão, agora sim em Mateus 10, ele fala assim, eu os envio as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando ele fala ovelhas perdidas da casa de Israel, ele está usando o sentido figurado. E os discípulos entenderam perfeitamente, né? Mais à frente, ele fala assim, eu lhes envio como ovelhas no meio de lobos. Então, no primeiro caso, ele está usando o povo de Israel como ovelhas e os seus discípulos como pastores. Pastores que vão buscar ovelhas perdidas. Empregados do pastor. Jesus é o pastor, os discípulos são os empregados desse pastor e o povo de Israel são as ovelhas perdidas. Lá mais à frente, no versículo 16, ele fala assim, aliás, mais à frente não, essa figura vem primeiro. Em Mateus 10, 16, ele fala assim, eu lhes envio como ovelhas no meio de lobos. Olha o que é o uso figurado da palavra. Olha o que é o uso figurado da palavra. Agora, os discípulos é que são ovelhas. Os discípulos agora, nessa nova imagem, é que são ovelhas. E aqueles que antes, que em Israel, fazem o papel de ovelhas perdidas, agora fazem o papel de lobos. Porque figura é assim, né? Num determinado aspecto, é que nem criança, né? Faz de conta que você é o pastor e eu sou a ovelha. E você então vai me buscar porque eu estou perdido. Depois, faz de conta que você é a ovelha e eu sou o lobo. Por quê? Porque me buscar vai causar perigo para você, né? Então, a linguagem figurada, ela é elástica. Porque a realidade, no nosso caso aqui, a igreja e sua relação com Cristo, é tão rica, é tão maior do que as nossas realidades humanas, que eu tenho que pegar traços de figura do semeador, traços de figura do pescador. Eu lhes farei pescadores de homem, o reino de Deus é como um pescador que lança a rede. Eu tenho que pegar traços de diversas figuras para compor, para falar de uma realidade que é muito maior do que essas atividades banais do pescador, do carpinteiro, do pastor de ovelhas. Bom, o que eu falei até aqui sobre o Novo Testamento? Que o Novo Testamento conhece como atividade corriqueira, especialmente no sul, né? No norte mais pesca e agricultura, no sul mais pastoreio, né? Cidade de Davi, pastoreio, que o Novo Testamento conhece a relação de pastor literal e ovelha literal, que eram pessoas pobres, como se fosse hoje, talvez, na nossa sociedade, o catador de latinha, o catador de papel, essas carrocinhas que andam atrapalhando o tráfego, como diz Chico Buarque, né? Atrapalhando o tráfego no meio do trânsito, né? Que depois se recolhe nos seus casebres, né? Então Jesus está falando de uma relação pobre, de uma relação afetiva, porque a ovelha era quase que um animal doméstico para o pastor, porque ele se apegava ao seu rebanho, porque a relação entre pastor e ovelhas é uma relação quase que de pai e filho,
né? E todos esses traços a gente percebe no Novo Testamento. Quando Jesus fala, eu sou o bom pastor, minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas entram e saem, eu as levo ao campo, o mercenário vem, pula o muro e rouba, ele vê vir o lobo e tal, elas ouvem a minha voz, elas não ouvem a voz do estranho. Ele está falando de coisas absolutamente corriqueiras, absolutamente banais, coisas do dia a dia. Por exemplo, se você é padeiro, ele está falando de massa, pão e fermento, está falando de trigo. Se você é costureiro, costureira, ele está falando de tecido, ponto, linha, remendo, costura, etc, etc. Ele está falando de coisas que o aluno, o discípulo, poderia olhar para o lado e ver o que Jesus está falando. Esta possibilidade eu e você não temos mais. Porque, como eu disse no início, nós não conhecemos a cultura da ovelha, a ovinocultura. E o que conhecemos não corresponde ao que se faz no Oriente. E o que se faz no Oriente hoje não corresponde ao que se fazia no passado. Então nós temos que ir para o Oriente, ir para o passado e especificamente para uma região desértica. Se você usar um pouco a sua imaginação, e deve usar, você vai ter agora então o cenário pronto para nós fazermos agora a interpretação, né, desta figura para a igreja. Antes de encerrar essa minha apresentação, eu queria falar da língua portuguesa. Por quê? Porque na nossa linguagem, oriunda do latim, a nossa linguagem, a maneira como nós falamos, ou melhor, como a Bíblia fala, a Bíblia em português, esquece agora o hebraico e o grego, né? Mas a Bíblia vertida para o português, a linguagem latina nos ajuda também a lançar luz sobre essa cultura, ovinocultura, que é estranha para nós. Então agora nós vamos visitar a língua portuguesa, a língua latina, a etimologia, para nos ajudar, né, a nos aproximar intelectualmente deste cenário do qual nós vamos partir para fazer então a análise da igreja. A palavra pasto, aliás, antes de falar de pasto, uma coisa que eu que sou urbano do asfalto, né, paulistano do asfalto, de Butantã, tenho que falar aqui uma coisa que talvez muitos de vocês também não saibam. O que é ovelha, carneiro e cordeiro? Não ria não, que muita gente aí não sabe, né? A ovelha é a fêmea do carneiro. Então é engraçado que nós falamos ovelhas, 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 e nunca falamos dos carneiros, né? Os carneiros de Jesus. É engraçado, né? É mais ou menos como se fala carne de vaca, né? Carne de galinha, né? Toma-se o feminino pelo todo, né? Então, e os cordeiros são os filhotes, né? Então é engraçado pensar que Jesus vai assumir, olha o que é figura de linguagem. Jesus é o bom pastor. Então, num certo sentido, numa certa tomada, num certo aspecto, num certo traço, ele é pastor em relação a nós, ovelhas. Então, aqui de um lado, o pastor literal e a ovelha literal corresponde a Jesus e seus discípulos, seus seguidores, o povo que se reúne em torno dele, assim como os bichinhos se reúnem em torno do seu pastor literal. Esqueça a igreja. Estou falando de literal e figurado Jesus, né? Numa outra tomada, num outro traço, Jesus não é pastor, nem é ovelha, nem é carneiro. Jesus é o
Cordeiro de Deus. Então, quando se invoca a figura do Cordeiro, o contexto, o campo linguístico, o conjunto de vocabulário, ou como se diz na academia, o campo semântico, ou seja, o Cordeiro e todo o entorno que vem junto com a figura é outro. Então você poderia perguntar, Jesus é pastor ou é cordeiro? Ora bolas, estamos falando da linguagem figurada? A linguagem figurada é elástica. Num certo aspecto, Jesus é pastor. Em outro aspecto, ele é o Cordeiro de Deus. Né? Nessa relação, Deus é o que de Jesus? Deus é o pastor de Jesus? Não, a relação é outra. A relação agora já não é mais o rebanho. A relação agora já é o altar, o sacrifício. Né? E Deus ali faz um papel sacerdotal. Né? Deus recebe o sacrifício de Jesus Cristo. Então, isso apenas para pontuar como a linguagem é rica. Vamos lá à língua portuguesa. A palavra pastor, em português, vem de uma palavra muito difícil, que você certamente não conhece. A palavra pastor vem de pasto. Ora, o que é pasto? Pasto é os campos com capim comestível. Né? O que é um pasto? O pasto é onde você solta os animais, né? Os animais herbívoros, né? Domésticos, vaca, boi, cavalo, tudo que, né, se alimenta da grama. A palavra pastor vem de pasto. Quer dizer, pastor, literal, é o homem do pasto. Então, se o hebraico coloca a palavra... O hebraico não, desculpa. O hebraico também, mas o grego, né, fala de proteção, o hebraico fala de sustento, de alimentação. A nossa palavra em português destaca, né, o ponto da alimentação. A palavra pasto vem do verbo pastar, que é o quê? Comer, né? E pastar é um diminutivo. Em português tem uma palavra técnica para isso, né? Uma síncope, né? Ou seja, uma palavra pequena que perdeu sílabas de uma palavra maior, né? A palavra maior é apacentar. Apacentar, pacentar, pastar, né? A palavra apacentar forma o particípio regular apacentado. A palavra apacentado, pacentado, forma um particípio irregular pasto. Então eu poderia falar, eu tenho apacentado o meu rebanho. E a ovelha poderia falar, eu tenho pasto a comida que o pastor me dá. Eu tenho comido, eu tenho pastado a comida que o pastor me dá. Percebe que do pastor para a ovelha, literal, ele apacenta. Da ovelha em relação ao pastor, ela pasta, ela come. Então o pastor dá de comer. A ovelha não é um animal caçador. A ovelha não come em qualquer lugar. Pensa num local árido, de plantas duras, altas, raízes duras. A ovelha não come, a ovelha morre. Qual é o papel do pastor? Guiar seus bichinhos até onde tem pastos verdejantes. A ovelha não come, não bebe de uma poça de água barrenta. Ela não bebe. Ela não bebe de uma água corrente rápida, né? Uma correnteza rápida. Ela precisa de águas tranquilas, águas calmas, senão ela tem medo, ela não chega. Né? Se ela atolar na beira do barranco, dificilmente ela tem como sair. Se ela escorregar, ela não consegue subir. Dizem que se a ovelha cair e for muito gorda,
ela não consegue se levantar. Então ela é um animal extremamente dependente. Tão dependente que em latim, assim como também em hebraico, assim como em grego, é desta relação pastor-ovelha que se tira a palavra pastor. Pastor. Pastor é aquele pastador, aquele cara que leva ao pasto. Então perceba, se nós analisarmos o grego, o hebraico primeiro, o aramaico, o grego, o português, nós podemos destacar sustento, proteção, alimento. Sustento, proteção, alimento. Esta as possibilidades, né, linguísticas que nós tiramos dessa palavra. Ora, toda esta figura vem então para o campo figurado, como eu falei, no Antigo Testamento retratando Yahvé. Então agora eu estou no segundo passo, né? Yahvé como o pastor e o povo de Israel como o rebanho. Quando chegamos ao Novo Testamento, nós temos Yahvé como supremo pastor, o povo de Israel como ovelha, e agora o pastor presente, o pastor Emanuel, o pastor que veio, o pastor do céu, aquele que deu o pão do céu, aquele que provê, aquele que guia o seu povo no deserto, aquele que dá o maná, aquele que dá a água da rocha, aquele que protege, aquele que cerca, aquele que tem a voz que a ovelha reconhece. Agora esse pastor do céu, Yahvé, vem para nós na figura de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo fala, eu sou o bom pastor, vocês são minhas ovelhas, ele colocou o ponto final na figura da relação pastor-ovelha, ponto. Então vamos traduzir a figura. De um lado você tem o pastor literal e as ovelhas, e toda essa atividade da ovinocultura. Do lado de cá você tem Yahvé, agora personificado em Jesus Cristo como o pastor. João 10:16 fala, então haverá um pastor e um rebanho. Ali Jesus fala que ainda tenho ovelhas de outros apriscos. A mim me convém buscá-las. Então haverá um pastor e um rebanho. Aqui está o ponto climáxico, clímax da interpretação da figura. O pastor literal corresponde a Jesus Cristo, só ele pode cumprir em relação aos humanos aquilo que o pastor literal pode cumprir em relação às ovelhas literais. Esta é a relação correta. Ao pastor corresponde Jesus e às ovelhas literais corresponde o ser humano com suas fraquezas, com suas necessidades, com seus desejos, com suas dores, com sua sede insaciável, com sua fome que vai além do pão, né? Com sua angústia, com seus medos insanáveis, que só Jesus Cristo pode suprir. Aqui nós fechamos um ciclo. Ponto final. E a partir daqui é que nós podemos entrar, então, na igreja. Aí você deve estar se perguntando, mas peraí, o nome desse curso é igreja. Ah, tá. Então nós vamos tirar agora da relação Cristo e seu povo, Cristo e seu povo, a adequada figura para falarmos da igreja. Só para abrir a conversa para a participação de vocês,
apenas em um lugar no Novo Testamento, das 18 vezes que eu citei, todas se referem ou ao pastor literal ou a Jesus. Todas essas 18 vezes, apenas uma se refere à igreja. E mesmo assim está no plural. Então nós temos que aprender aqui alguma coisa. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, eu vou voltar a esse texto, Efésios 4, 10 e 11, né? Ali você tem que seguir e tal, mas como ali ele fala muito sucintamente do pastor, e depois ele invoca a figura de linguagem do corpo, eu vou tratar esse texto no corpo de Cristo. Mas Efésios 4, 10 e 11 é o único lugar do Novo Testamento aonde a palavra poimen, pastor, é aplicada à igreja e mesmo assim no plural, dizendo Deus deu pastores à igreja, né? E nós precisamos fazer a devida correção. Dentro dessa explanação é que nós temos que agora então enquadrar a igreja. Porque a igreja agora vai ser colocada nesta relação de Cristo com o seu povo. A igreja está aqui. Ela corresponde às ovelhas. Ovelhas de quem? De Jesus Cristo. Quando Jesus fala para Pedro, apacenta as minhas ovelhas, é isso que ele está falando. Pedro, cuida dos seus irmãos. Pedro, você que é a ovelha, a primeira ovelha do meu rebanho, né? Cuida dos seus irmãos. Ensine-os a cuidar. Ensine-os a guardar. Entregue a eles o alimento que eu tenho te dado. Olha aí o pasto. O pasto, apacenta. Eu não te dei palavras. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele está dizendo, vocês já estão alimentados. Alimentem outros. Né? Então é a partir desta relação bem entendida que nós temos que então agora falar da igreja. Alguma pergunta, algum comentário, alguma curiosidade? Então deixa eu só tomar uma aguinha aqui para entrar no campo da igreja. Eu sou como uma ovelha bebendo água. Eu já me engasguei aqui algumas vezes. Quase toda vez que eu vou beber água no carro ou em qualquer lugar, eu corro um sério risco de me engasgar. Aí a Irene me pastoreia. Ela fala assim, devagar, amor, devagar. Ela me faz lembrar que eu tenho que beber água devagar. Porque se eu for com sede ao pote, eu engasgo. Então ela me pastoreia, viu? Caros irmãos, vocês devem estar se perguntando, então, como foi que isso entrou na figura na igreja. Veja, primeiro ponto que eu quero falar para vocês. O Novo Testamento não fala de pastor na igreja. Você nunca se perguntou por que as igrejas do Novo Testamento não têm pastor? Você nunca se perguntou por que as igrejas do Novo Testamento, têm profetas e mestres? Tem apóstolos, tem anciãos, mas não tem pastor. Apenas em um único lugar, que é uma epístola, digamos, tardia, ou seja, das últimas epístolas tardias, que alguns dizem que nem foi Paulo que escreveu, mas isso não vem ao caso. Nunca as igrejas da Galácia que Paulo exorta, as igrejas de Corinto que Paulo exorta, as igrejas de Filipenses, as epístolas pastorais, olha que engraçado, nós chamamos de epístolas pastorais, elas não falam de pastor, nunca, a não ser em Efésios 4, versículo 10 e 11, quando menciona pastores no plural, eram igrejas pequeninas, mas mesmo assim menciona no plural, né? E a par de, ou seja, ao lado de outros ministérios correlatos, como por exemplo, apóstolo,
profeta, evangelista, pastor e mestre. Então, baseado apenas nessa informação, nós já percebemos que tem algo errado no nosso modelo moderno. O nosso modelo moderno é mais ou menos como tentar fazer com que aqueles reis do povo de Israel pastoreassem o povo. Ora, rei não pastoreia. Então, o pastorado monárquico deu errado, mas deixou aí como consequência essa igreja que nós conhecemos, chamada, que eu chamo e se chama, pastorcêntrica, pastorcentrismo ou púlpitocentrismo. A maioria das nossas igrejas é baseada, né? A maioria das nossas igrejas é baseada numa igreja que é construída em torno de um único dom. Qual dom? Qual ofício? Qual serviço? O serviço do pastor. E que normalmente governa sua igreja monarquicamente, ou seja, monoarquê. É o único líder, é o porta-voz, é o sacerdote, é o cabeça, né? E aí nós temos uma série de problemas, de efeitos colaterais, que não permitem à igreja funcionar. Por quê? Porque quando Jesus Cristo delega aos seus discípulos a edificação da igreja, ele está falando de uma comunidade plural, de múltiplos dons, que funcionando em conjunto edificam o corpo de Cristo. Então nós deveríamos ter igrejas pluriministeriais, multidiaconais, ou seja, deveríamos abolir o ministério pastoral monárquico e colocar no lugar uma multiplicidade de dons, para que todos funcionando organicamente, e aqui eu já entro na próxima figura do corpo, todos sejam edificados. Então nós temos dois erros aqui graves a superar. Primeiro, um ministério só que governa a igreja. Um único ministério, que é o ministério pastoral, que acaba sendo um membro gigante do corpo, como se tivesse uma mão gigantesca, uma boca gigantesca. Imagina um corpo com uma bocarra, né? Com um pé enorme, né? É isso que nós fazemos. E aí o corpo todo paga, né? Segundo, normalmente esse superministério é exercido por uma pessoa só. Então são duas distorções graves. Primeiro, um único ministério funcionando. Todos os outros ministérios são colocados para baixo, são secundários. São decorativos, como dizia o vice-presidente Temer, né? Vice-decorativo. Então você tem ministérios decorativos, etc, etc. Uma gigantesca estrutura burocrática, né? E uma estrutura, entre aspas, um organismo completamente deformado. E além de ser um superministério, ele é exercido por uma pessoa só. Por quê? Porque aonde diversas pessoas atuam, reina a bagunça, é ou não é? Errado. No corpo de Cristo, não. No corpo de Cristo, todos são constituídos, empoderados, capacitados, habilitados para o serviço dos santos. Tem todos o dom de curar? Tem todos o dom de ensinar? Tem todos o dom de evangelizar?
Têm todos o dom de aconselhar? Não. O que nós fazemos? Jogamos tudo em cima de um homem ou uma mulher a quem nós pagamos para fazer o serviço inteiro do corpo inteiro. Eu sei que ultimamente os pastores têm tentado quebrar essa estrutura, terceirizando o pastorado, né? A estrutura de célula é um exemplo disso. Porém, esse processo está deformado, né? Porque enquanto houver o pastorcentrismo, a igreja não vai ocupar seu lugar, né? Então é necessário uma reforma radical, né? Que redefina todo o desenho da igreja atual. E veja, você pode falar assim, Eliseu, você está sonhando? Não, eu não estou sonhando. Eu estou falando da Igreja de Jesus Cristo chamada a ser. Estou proclamando uma alternativa saudável para todos. E estou apontando também uma saída cristã de Cristo para salvar esse sistema que está esgotado. Esse sistema constantiniano já naufragou com a Reforma Protestante. Mas a Reforma Protestante não levou a cabo a reforma eclesiológica. E nós estamos devendo isso para nós mesmos. É a única forma de nós salvarmos a nós mesmos e a única forma de salvarmos esses homens e mulheres a quem nós delegamos tudo, né? E ficamos sem nada, no bom e no mau sentido. Então esse é um traço que nós temos que começar a pensar, né? Por outro lado, um outro aspecto que eu quero chamar aqui ao debate é a relação desse homem, agora eu vou dizer o hominho, né? O homem de terno, o pastor centro, em relação à igreja. Nós temos que desfazer o clero que foi ferido de morte pela reforma religiosa, se recuperou. Bichinho é danado. Ele ficou em coma durante muito tempo, mas ele recobrou os sentidos. E está em plena ascensão. Está em plena ascensão, né? E nós temos que trabalhar para destruir, derrubar essa doença chamada clericalismo, né? Eu vou falar mais sobre isso na medida em que nós avançarmos. Em relação a Jesus Cristo, todos somos ovelhas. É uma figura de linguagem. O Jesus Cristo, pastor, não transferiu seu ministério para estes homens. Não transferiu. Durante muito tempo eu pensei que Jesus Cristo se revelou como bom pastor, morreu, ressuscitou, entregou a chave para Pedro e foi embora, foi para o céu. Foi ficar lá deitado não, né? Sentado ao lado do Pai, batendo o pezinho assim, né? Batendo os dedos assim, né? Tarará, 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 contando o tempo, né? O tempo do Apocalipse. Enquanto nós aqui, os pastores, né? Cuidamos do rebanho de Jesus Cristo, né? Isso é falso. Isso é uma extrapolação da figura de linguagem. Então veja, em relação a Jesus Cristo, todos nós somos ovelhas. Isso é uma boa notícia para vocês, irmãos pastores, irmãs pastoras. Vocês não são super-homens e nem super-mulheres. Desçam daí, desçam e admitam ser ovelhas. Ovelhas de Jesus Cristo, né? Ovelhas de Jesus Cristo. Quando nós falamos que Jesus Cristo nos pastoreia, é porque ele exerce de modo direto o pastorado do seu povo. Ele fala, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós,
farei habitação em vós. Então, ele nos pastoreia. Ele fala, ele é chamado em Hebreus o grande pastor das ovelhas. Não o futuro pastor das ovelhas, o grande pastor das ovelhas. Então nós precisamos nos reencontrar, especialmente vocês do clero, precisamos nos reencontrar com Jesus Cristo pastor. E para fazermos isso, temos que tirar da nossa frente, soltar esses homens que usam roupa de pastor, quando por dentro, coitadinhos e coitadinhas, são apenas bichinhos de lã, sentido figurado, claro, né? Essa é uma libertação para todos nós. Saber que todos nós temos que beber de Cristo. Quem tem sede, vem a mim e beba. Aquele que come da minha carne, bebe de mim. Quer dizer, Cristo é o nosso alimento, assim como Yahvé pastoreou o seu povo no deserto. Não Moisés. Não Moisés. Yahvé pastoreou o seu povo no deserto. Yahvé foi pão para eles no deserto. Yahvé foi água para eles no deserto. Assim Jesus Cristo é para nós hoje o pão vivo que desceu do céu. Isto é o meu corpo dado por vós. Este é o meu sangue dado por vós. Ele nos alimenta pessoalmente. Ninguém pode fazer esta função a não ser Jesus Cristo. Então, se nós continuarmos esgotando pessoas, nós vamos morrer e matar. Literalmente. Morrer e matar. É claro que pessoas estão morrendo espiritualmente. É claro que nós estamos matando espiritualmente. Mas, literalmente, nós também corremos o risco de morrer. Morrer perdidos no deserto. Morrer de fome, estou usando figuras. Morrer de sede. Morrer por descrença. Morrer de decepção. Morrer de depressão. E também matar. Né? Agora, não basta que todos nós sejamos ovelhas. Nós temos que edificar sob Jesus Cristo uma estrutura ovícola. O que significa isso? Nós temos que ter igrejas que se pareçam com rebanhos. E o que significa ser como um rebanho? Significa que debaixo do pastoreio de Jesus Cristo. Vamos traduzir a figura, né? Debaixo do cuidado de Jesus Cristo, da presença de Jesus Cristo, da palavra de Jesus Cristo, do suprimento de Jesus Cristo, em quem nós temos tudo, nós podemos estabelecer de uns para com os outros uma figura pastoral. Eu posso representar para o meu irmão aquilo que Jesus Cristo é para mim, aquilo que Jesus Cristo é para o outro. Se esse meu irmão, irmã, do meu lado, não está conseguindo ver Jesus Cristo como seu pastor, não está conseguindo crer na palavra de Jesus Cristo, não está conseguindo tirar, extrair das promessas de Jesus Cristo conforto para a sua solidão, conselhos para a sua vida, orientação para a sua caminhada, eu posso cumprir para com ela uma função pastoral. Por que eu estou dizendo isso? Porque pasmem vocês, e isso você pode pesquisar, porque não dá tempo de falar. O Novo Testamento não fala de pastor na igreja, só uma vez, em Efésios 4, 10 e 11, mas fala muitas vezes o verbo apacentar. Claro, no sentido figurado. Como nós já vimos, apacentar no sentido eclesial, como é que eu vou traduzir essa figura? Porque eu não sou ovelha como a Irene que ficou aqui fazendo bé, né?
Nós brincamos aqui com a figura. Eu não como capim, ora bolas. Né? Como eu posso traduzir esta figura? Ora, nós podemos, como eu acabei de dizer, cuidar dos nossos irmãos. Porque o Novo Testamento não fala de pastor, mas fala de pastorear, fala de apacentar, fala de cuidar, fala de aconselhar. Sabe aqueles mandamentos mútuos? Nós podemos fazer de conta. Lembra quando eu falei do faz de conta? Num exemplo, eu posso falar assim, faz de conta que Jesus é o pastor, faz de conta que eu sou ovelha. Depois faz de conta que Jesus é o cordeiro, faz de conta que Deus é o sacerdote. Tudo isso é figura, porque Jesus não é pastor nem cordeiro. Claro, né? Traduzindo, não é. É uma figura. Como eu posso assumir esta figura? Ora, eu posso assumir essa figura como ovelha de Jesus Cristo quando eu me sinto solitário, confuso, indeciso, assustado, com medo do futuro, com medo, porque agora nem sei mais se vou me aposentar. Como eu vou envelhecer nesse país, eu que já passei dos 50 anos, né? Dá medo. Mas eu posso lembrar que Jesus Cristo é para nós um pastor, que Ele cuida, que Ele sabe que nós vamos envelhecer, adoecer, enfraquecer, e Ele cuida, né? Que Ele é capaz de prover dessa boa e velha Escritura alimento novo, água fresca, para me dar ânimo para viver. E eu posso fazer isso em relação ao meu irmão, como eu estou fazendo aqui agora. Estou abrindo as Escrituras e estou transformando, né, a palavra de Jesus Cristo em alimento para a alma. Então você sente assim, ai, que gostoso, puxa, entendi, ai, que gostoso ouvir, meditarmos juntos sobre isso. Por quê? A gente não fala edificou o meu espírito, alimentou o meu espírito, né? Nós estamos falando de figura. Então, meus irmãos, a única saída que eu vejo, eu que vivo na igreja desde minha mais tenra infância até hoje, né? Nunca abandonei a vida de Jesus Cristo, graças a Deus, né? Mas nós temos que mudar nossa relação com a igreja, nossa relação com esses homens e mulheres que assumem esse papel de super, que não são pobrezinhos e pobrezinhas, né? E nós temos que assumir esse papel de cuidar e sermos cuidados. Se você não tem condições de cuidar de ninguém, procure quem possa te ajudar. Mas eu quero dizer para você, quem quer que seja você, que de um você pode cuidar. Nós ouvimos isso ontem de nossos irmãos. Sempre tem alguém sofrendo mais que você. Você não é o único sofredor do mundo. Você pode ajudar alguém, consolar alguém, e neste caso você está assumindo o papel de apacentador de uma ovelha ferida. Ao mesmo tempo, você pode ser cuidado. Pessoas cuidam, pessoas oram, pessoas compartilham, pessoas edificam, né? E ao mesmo tempo sabendo que nós temos um supremo cuidador, Jesus Cristo. Não nos deixou órfãos no deserto, né? Esse pastor é diferente. Ao invés de sacrificar suas ovelhas para viver, ele é que se sacrificou para que nós possamos viver, né? E ao se ausentar de nós fisicamente, alcançou o poder de estar conosco de uma forma infinita, porque habita conosco, nos pastoreia e cuida de nós. De modo que nenhum cristão, nenhuma pessoa
poderia padecer de solidão, porque tem a Jesus Cristo como seu pastor e tem os irmãos que podem representar esse pastoreio, né? A segunda coisa importantíssima é atacar a estrutura. Eu digo atacar no bom sentido. Atacar a estrutura. Relacione-se com sua igreja como um grupo de iguais perante Jesus Cristo. Se a Constituição fala que diante da lei somos todos iguais, mas depois alguém diz, mas tem uns mais iguais que os outros, isso é o mundo do império, é o mundo do César. Na igreja somos todos iguais. Né? Ok? Então assuma sua maioridade, seu papel, cuide de pessoas e aceite ser cuidado. E multiplique isso, para que nós não morramos, para que nós consigamos viver e preservar a imagem pastoral de Jesus Cristo para conosco. Perguntas, comentários? E já estamos esgotando. Eu quero ler 2 comentários do Celso e aí você comenta e termina e fala qual vai ser a figura da próxima vez, tá? Ok. O Celso acha que esse tema, pastor versus ovelha, é bem complexo, porque qual líder terá humildade suficiente para esclarecer o rebanho? Aliás, muitos consideram que realmente possuem o seu rebanho. E depois ele completa e diz assim: a mega estrutura pastoral é como se fosse o sol. A partir dele gravitam, circulam outras microestruturas ministeriais, diáconos, presbíteros, bispos, reverendos e até patriarcas. Quem ouviu aula sobre isso você já deu, né? Uma aula lá atrás sobre essas palavras. A relação ministerial vai mais além, pois a cada dia inventa-se uma coisa nova, visões fantásticas, estruturas celulares que apenas representam a diminuição do sol pastoral, ou seja, a célula passa a ser uma estrela menor. Mas por essa comparação, considero que a função pastoral como uma espécie de sol está eclipsada. Para além dele está o sol de Cristo. Exato. Irmãos, como eu falei, Celso, obrigado pela sua participação. Como eu falei, essa estrutura clerical, ela existe há 1500 anos. E mais ainda, estou sendo generoso, né? É mais velha do que isso ainda. E ela sempre dá um jeito de sobreviver. Mas eu quero dizer isso em alto e bom som. Ela é mortal. Ela mata, ela destrói, ela pisa e ela saqueia. Não é a igreja de Jesus Cristo, não é como a igreja de Jesus Cristo crescerá. Né? Então, se no passado essa estrutura funcionou, porque as circunstâncias o exigiram, né? Exigiram isso, agora não mais. Está claro como água. Quem tem olhos para ver, veja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Está claro como água cristalina que esse sistema está esgotado. Mas ele não vai entregar os pontos. Como o Celso falou, ele vai sempre inventar uma nova modalidade, um novo título, uma nova estrutura, que ele vai chamar de célula, de pequeno grupo, pode chamar do que quiser. Mas essa estrutura sagrada está se fortalecendo para morrer e matar. E não há saída senão voltar onde caímos. Voltar ao primeiro amor, né? Ao amor dos irmãos, aqueles que se relacionam, aqueles que se cuidam. Sabe os mandamentos recíprocos? Vou deixar uma tarefinha para vocês, mas depois eu posto ali também. Chamados mandamentos recíprocos. Joga aí no Google mandamentos recíprocos Novo Testamento. Ou mandamentos mútuos, aqueles que falam de uns aos outros. Percebam que as epístolas de Paulo nem citam o pastor. Ela nunca pensou num grupo.
em que um homem só cuida de tudo, ou uma mulher só cuida de tudo. Todas as epístolas, penso eu, não tenho certeza, mas são mais de 20 mandamentos dessa ordem. Tá assim: perdoai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros, não vos queixeis uns dos outros, não mintais uns aos outros, fale cada um a verdade com o seu próximo e tal, cuide do seu próximo, né? A única forma, a única estrutura, ou a estrutura, digamos, ideal para nos permitir crescer como rebanho de Cristo é a mutualidade. A hierarquia e o clericalismo têm esse pecado mortal. Mesmo que o pastor queira que os leigos trabalhem, eles não vão trabalhar. O Celso citou aí as células, e eu também citei agora há pouco. Por que as células não funcionam? Porque elas são filiais da grande igreja, né? Elas têm sua liturgia, sua liderança, sua rede hierárquica, né? É apenas uma terceirização. Só isso. Só aumentou o controle que os pastores das grandes igrejas estavam perdendo, né? E agora eles têm uma rede pela qual eles conseguem controlar todos os seus milhares de ovelhas, né? Isso é mortal, irmãos. Desculpem dizer, eu falo de conhecimento próprio e de experiência própria como uma ovelha sobrevivente, que em algumas circunstâncias eu exerço o papel de pastor, no sentido de dar o alimento de Cristo ao seu povo. Todas as vezes antes de começar essa aula, eu oro por vocês todos que participam conosco, que vão ouvir, né? Dizendo, Senhor, que aquilo que nós compartilhamos traga ânimo às pessoas, traga esperança, traga ânimo, traga vitalidade, que elas se sintam animadas com aquilo que o Senhor pode fazer por elas. Porque eu sei que você pode entrar e sair de uma igreja sem alimento, né? Então, o que é uma igreja? Em que sentido uma igreja é um rebanho? No sentido de que ela segue o seu pastor. Ah, você está falando do meu pastor? Não. Em que ela segue Jesus Cristo. E que lá dentro daquela comunidade, agora eu estou falando da minha e da sua igreja, os irmãos cultivam a comunidade. Então, eu sei que nós já andamos séculos nessa direção arcaica do pastorcentrismo. Mas pelo bem deles e nosso, vamos insistir sem cessar numa igreja multiministerial, em que o maior número possível de pessoas tenham vez e voz. Talvez você diga, cara, se colocar a mão, deixar esse povo participar da minha igreja, eles vão fazer uma bagunça, eles vão acabar com tudo. Já ouviu falar em dono de igreja? A irmã tal, o irmão tal, não sei o quê? Claro, meu amigo. O pastorcentrismo não permite crescimento. O pastorcentrismo permite que um monte de bode, cabrito, lobo, fique aí dentro. Quando a gente não vive como rebanho, né? Um monte de bicho entra. João 10 fala sobre isso, né? Mateus 10 também, né? Então nós estamos vivendo um zoológico. Né? Tem todo tipo de bicho, tem víbora, tem lobo, tem todo tipo de fera, besta fera, né? No nosso meio, claro. Mas nós vamos ver na próxima figura, a Irene me falou para falar da próxima figura e eu já vou caminhando para isso. Na próxima figura eu quero falar sobre o corpo de Cristo. Eu reservei aí 2 ou 3 aulas para falar sobre o corpo de Cristo, porque é riquíssima essa figura do corpo de Cristo. E então nós vamos complementar alguma coisa que ficou deficiente nessa apresentação, né? É inesgotável esse assunto, poderíamos fazer um curso só sobre esse assunto. Mas eu quero desafiar você a assumir esse papel. Assuma o papel de vulnerabilidade em relação a Cristo. Em relação a Cristo,
você é ovelha. Em relação a qualquer homem ou mulher, você é ovelha junto de ovelha. Ninguém consegue apacentar nossas vidas como Jesus Cristo. O máximo que nós podemos fazer é imitar Jesus Cristo na vida dos nossos irmãos. Tomara que nós tenhamos igrejas com suas funções organizacionais que cuidem do desenvolvimento, e tomara que o pastoreio volte a ser aquilo que deveria sempre ter sido, o cuidado de uns para com os outros. Eu sei que as igrejas falam do pastoreio mútuo, mas o pastoreio mútuo exclui o clero. Enquanto houver clero, não haverá pastoreio mútuo. O pastoreio mútuo é uma sanidade para a igreja. Mas o pastoreio clerical é um impedimento. Então nós temos que trabalhar para edificar o pastoreio mútuo, cuide de pessoas, permitam que pessoas cuidem de você, e temos que ir levando esse pastoreio clerical até ele se esgotar e, queira Deus, ser eliminado para o bem deles mesmos, para que eles vivam vidas normais, para que eles deixem de fingir, para que suas famílias sejam famílias normais, suas esposas, esposos e filhos sejam pessoas normais, de quem a igreja possa cuidar, como ovelhas que eles também são, para o bem de todos nós. Uma boa semana, fala em português, bichinho. Uma boa semana para todos, que Deus abençoe e dê instrução e conselho para vocês. Tchau, meus irmãos. Beijos, queridos. Tchau, tchau. Bom domingo. Tchau, tchau.